comentar com vocês neste vídeo sobre o interesse do Palmeiras pelo William José, jogador brasileiro de 32 anos que hoje atua pelo Betis e que poderia se tornar reforço do Verdão para a temporada de 2024 e possíveis outras temporadas também. É mais uma daquelas contratações daqueles perfis que aparecem no Palmeiras que ninguém sabe de onde vem. Ninguém sabe. Daqueles jogadores, ou são jogadores que são promessas, que tem destaque numa ou outra temporada apenas aqui no futebol brasileiro. Às vezes nem isso. Alguns jogadores que sequer têm destaques no cenário internacional. Breno Lopes, por exemplo, foi um desses casos, né? Enfim, e de repente a maluquice, né, de mirar um jogador, né, na América do Sul, embora esse jogador possa ser interessante, e aí não entende que também há outras alternativas e que não vale a pena aceitar a chantagem do clube por valores muito altos. Caso, por exemplo, do Aníbal Moreno, que foi uma contratação que, na minha opinião, foi muito supervalorizada aí pelo Palmeiras, né? Porque é um jogador que poderia ser negociado por muito menos. E há, inclusive na Argentina hoje, muitos outros volantes que poderiam também entregar para o Palmeiras o que entrega hoje o Aníbal, que é um jogador realmente muito bom, mas chegaria ao Palmeiras esses outros jogadores com valores muito mais baixos. O Palmeiras poderia também contratar jogadores que entregam muito mais do que o Aníbal, também por valores mais baixos. Eu lembro que quando o Palmeiras estava insistindo pelo Aníbal, eu falava do Santiago Reci, que é um jogador certamente que para o Palmeiras tem muito mais a cara do Palmeiras do que o Aníbal. É um jogador que tinha muito mais a cara de um Danilo do que também o Aníbal Moreno. Então a gente não sabe de onde vem essas contratações do Palmeiras, né? A gente não sabe. Claro que algumas podem dar certo, né? Evidentemente que quando o jogador chega ao Verdão, todo mundo tem que torcer para que dê certo mesmo. Acho que o torcedor embarca nessa aí também, né? Até o momento que o jogador se decepciona. Porque a priori a torcida do Palmeiras, ela de fato, ela pode até torcer o nariz para o jogador ou outro, mas quando o jogador chega, evidentemente, ao clube, há uma tentativa ali de tentar empoderar o jogador, de apoiar o jogador, e aí quando ele não entrega dentro de campo, aí a torcida de fato passa a criticar. A torcida do Palmeiras, como em geral, as torcidas costumam ser muito generosas aqui no Brasil, né? Com seus jogadores, com os reforços, e em geral se decepciona depois que esses jogadores não entregam muita coisa. O William José, como é que ele se encaixa no Palmeiras? Bem, ele pode ser interessante. Agora, veja, vamos pensar aqui uma situação. O Flaco Lopes, ele está entregando. Qual é a necessidade hoje de buscar um outro camisa 9? Ok? É buscar um camisa 9, por exemplo, para disputar posição com o Flaco Lopes? Provavelmente o William José chega para ser o centroavante bancado pelo Abel Ferreira. Então o Flaco Lopes certamente vai para o banco de reservas. Mais uma vez, vai acontecer isso de novo. Se nós pararmos para fazermos aqui uma análise sobre o que foi a trajetória desse jogador no Palmeiras até hoje, vamos combinar que tudo que ele não teve até o momento foi o empoderamento da parte da comissão técnica, né? Parece que o Abel definitivamente não vai com a do jogador, não gosta do jogador. Não gosta. As críticas que ele fez ao Lopes depois da final da Supercopa Rei do Brasil foi algo desproporcional, algo deselegante, inclusive, né? Algo assim incompreensível por vir do Abel, que fala, né, que aqui é tudo uma espécie de família, né? Enfim. Então eu realmente não consigo entender qual é essa relação com o jogador, de desapreço com o jogador que tem realmente entregado para o Palmeiras quando ele é acionado na medida possível. Nessa partida, inclusive, ele estava sendo em campo um dos melhores do Palmeiras, na minha opinião. O Palmeiras não estava fazendo uma grande partida, mas o Lopes era um dos que estava entendendo muito bem o que era o jogo. O jogador tem feito esforços muito grandes para se adaptar ao Palmeiras. E quando ele está conseguindo, né, essa adaptação, depois de muito tempo, e sem ajuda, tá? Aí o Palmeiras fala em William José. É isso mesmo? Que certamente vai chegar para mandar o Lopes aí para o banco de reserva. Nesse caso, por que não negocia logo o jogador? Né? Você vai ter um jogador insatisfeito, porque uma hora a insatisfação vai ficar grande. Ele já colocou panos quentes, ele já mostrou, por exemplo, que é um cara de equipe mesmo, um cara que veste a camisa, um cara que não gosta de polêmica, um cara que, embora sim tenha motivos, pode ter motivos sim, outro jogador estaria reclamando, né? Ele pode ter motivo para reclamar, ele não reclama, fica lá na dele. Um jogador realmente de bem, né? Um garoto realmente muito de bem, né? Aí você não vai prestigiar esse jogador de jeito nenhum. O William José chegaria para ser titular do Palmeiras. A questão é, ele joga mais do que o Flaquito Lopes? Não, ele não joga. Ele tem uma carreira lá na Europa, né, que o Lopes não tem, evidentemente, porque é muito novo. Né? É um jogador que sempre foi um jogador de muito esquema dentro das equipes. Né? Costumou fazer muitos gols ali em virtude
Muitos gols, mais ou menos, né? Em virtude de ser um jogador muito de esquema, ou seja, a equipe jogando para ele. Quando isso não aconteceu minimamente, né, que seja, o Willian José não conseguiu entregar. É um centroavante? É um centroavante. É sobretudo um centroavante de área. É um cara que faz um pivô legal? É um cara que faz um pivô legal. Mas é um centroavante de área, é um cara que faz um pivô legal, mas essas são algumas das características do seu jogo. Nem sempre a própria execução dessas características tem sido a melhor possível. Se a gente parar e pensar, vamos pensar que desde 2020, um recorte de 2020 para agora, vamos lá? 2020, o jogador que o Palmeiras quer contratar para mandar o Lopes para reserva, né? O Willian José. Em 39 jogos, ele marcou 7 gols. Ele é um 9. 7 gols em 39 partidas. Ele deu 2 assistências, tá? Em 2021, em 44 partidas, ele marcou 11 gols, tá? Até deu 5 assistências, foi talvez a melhor temporada dele aí no caso, né? Desse recorte foi a melhor. Em 2022, ele jogou 39 vezes, marcou 6 gols. Quase todos os jogos, assim, até o final. 39 partidas, 6 gols, 1 assistência. Vamos lá, o centroavante que o Palmeiras quer contratar. Em 2022, ele, em 39 partidas, marcou 6 gols, gente. Em 2023, né, o que o técnico está fazendo? Perdeu a paciência, né? Então, o técnico deixa, muitas vezes, ele no banco de reservas e ele entra no segundo tempo. Entra, sobretudo, quando o time adversário está muito cansado. É uma temporada até que ele está fazendo alguns gols aí, mais do que o normal. Essa de 2023/2024, em 27 jogos, fez 10 gols. Né? Deu 2 assistências. Se nós somarmos esses jogos todos aí, em 149 jogos, que é o total das partidas em que ele participou de 2020 até agora, ele marcou 34 gols. Entregou 10 assistências. Uma assistência ali a cada 34 jogos, né? Não, a cada 15, 16 jogos ele dá uma assistência. E vamos lá, gente. Esse número de gols aí nessas 4 temporadas significa um gol a cada 4,5 a 4,7 jogos. Este é o centroavante que o Palmeiras quer contratar. Um gol a cada 4,5, vamos simplificar e ser gentil com ele. A cada 4 jogos e meio, o Willian José faz um gol, né? Vale a pena contratar um jogador desse com 32 anos hoje? Não é melhor bancar um garoto, empoderar o garoto, né, com quem o Palmeiras, inclusive, pode ganhar até um bom dinheiro? Tecnicamente, não dá para comparar o Willian José com o Lopes. O Lopes é um jogador que tem muita dificuldade até para ter leveza nesse time do Palmeiras, né? Porque, na minha opinião, é um jogador que, se muito empoderado pelo técnico, ele pode começar a entregar outras características interessantes que podem ser importantes para o Palmeiras. Ele pode começar, inclusive, a ser um jogador muito mais participativo fora da área, pode começar a entregar também algumas pré-assistências ou assistências, porque ele fazia isso no passado, né? Ele pode perfeitamente, enfim, trabalhar muito melhor quando estiver baixando ali a marcação para o balão do meio de campo, né? Trabalhando como se fosse um meio campista, ele pode fazer isso também, já fez isso, inclusive. A questão é, o jogador, veja, quando ele está muito intimidado no ambiente, ele não entrega em campo todas as características do seu jogo, ele se sente intimidado. Então ele reduz, né, as ações que ele pratica dentro de campo. Porque ele sabe que o técnico não gosta muito dele, não vai muito com a dele. Então, por que ele não tem que fazer o mais simples possível? Essa questão, você vai intimidando o jogador, você vai, na verdade, obrigando o jogador a simplificar bastante o seu futebol dentro de campo, para se encaixar dentro do gosto da comissão técnica. Por quê? Porque, veja, eu entrego em campo uma quantidade tal de características, né? Eu baixo o meio de campo para armar o jogo. Quando eu caio do lado de campo, eu consigo atrair um pouquinho, né, a defesa adversária. Eu sei fazer um pivô interessante. Eu tenho uma ótima circulação fora da área, perto da área. Eu tenho uma entrada na área muito boa. Eu tenho um jogo aéreo bastante interessante também, né? Essas são algumas das minhas características. O técnico, eu fui contratado por causa dessas características, né? Porque elas foram valorizadas quando eu fui contratado. Só que o que eu tô vendo aqui agora, neste momento, é que o técnico não gosta de mim. Se ele não gosta do meu jogo, não gosta do meu futebol, é porque ele não gosta dessas características que eu pratico dentro de campo. O que eu vou fazer? Eu vou praticar o mínimo possível essas características que fazem parte do meu futebol, tentar entender o tempo inteiro que o técnico quer, deseja, né? Me adaptar muito ao que o técnico pretende, né? Vou olhar o Rony, né? O Poçante, né? O caminhão, né? Para tudo, o Rony tá chegando, o Rony tá, enfim. Eu vou olhar o Rony aqui do banco de reserva, né? Ver o que ele costuma fazer. E aí é complicado, né? Para tentar fazer alguma coisa parecida e assim por diante, né? Então, gente, esse é um jogador que está hoje no Palmeiras, está muito intimidado pelo... E quando ele
é criticado como foi depois da final, aí fica ainda mais complicado. Entende? Então eu acho que o Palmeiras deveria investir nesse jogador e esquecer tal jogador. Porque se é pra trazer um 9, que traga um 9 de verdade, muito bom e que entrega gols. E não um 9 que não sabe fazer aquilo que, ou tá fazendo muito pouco aquilo que todo 9 deveria fazer, gols. Gol. O Willian José tá com problema pra fazer gol neste momento, né? Pra que buscar um jogador desse? E outra coisa, né? O Palmeiras tem aí muitos bons centroavantes na América do Sul, né? Interessante, sempre aparecendo aí. Tem o Ramírez, né? O uruguaio Ramírez. Tantos outros centroavantes bacanas aí, interessantes. O Palmeiras não olha pra nenhuma dessas possibilidades. Nenhuma. O Palmeiras olha para um jogador de 32 anos que tem problema justamente para fazer aquilo que o Palmeiras precisa neste momento. Gol. Né? Realmente não dá para entender. Esperemos que esse interesse não vá muito além apenas de uma especulação e que o Verdão não contrate esses jogadores. Chega, né? Já contratou muitos jogadores que podem dar certo. O Palmeiras não contratou nenhum jogador que vai dar certo. Bruno Rodrigues pode dar certo, imagina, não está assegurado que vai dar certo. É uma aposta. O Caio Paulista não está assegurado que vai dar certo. Como eu sempre falo, é um jogador que entrega características muito diferentes daquilo que gosta a comissão técnica. Inclusive, num jogo em que o Palmeiras poderia colocar um jogador que estava precisando de um ala que atacasse muito fundo, né? Nem nessa partida ele tirou o Piquerez para colocar o Caio Paulista. Né? O Palmeiras está contratando agora alguns outros jogadores também aí. Jogadores do interior de São Paulo, enfim. Todos esses jogadores podem dar certo. Não está assegurado se vai dar certo. Porque todos eles são apostas. E aí o Palmeiras vai atrás do Willian José. Então que o Palmeiras, na verdade, deixa de ir essa contratação, porque chega de jogadores que podem dar certo, né, gente? Tá na hora de buscar, se é para buscar um jogador no mercado, que traga um jogador que chega com potencial de realmente dar muito certo, né? Um jogador que é quase muito certo que vai realmente funcionar e gerar muita felicidade para a torcida alviverde. E não mais uma aposta como o Willian, né? O Willian José, que está com dificuldade neste momento para fazer aquilo que o Verdão tanto precisa. Gols.